Eu e Leonardo somos os pensadores. Eu, Leonardo, Peter e César somos sócios. Há 10 anos atrás montamos a empresa. Eu sou engenheiro de petróleo, trabalhei em diversas companhias, no Brasil, fora do Brasil, América Latina, Europa, Estados Unidos, foi minha última posição. Trabalhei na África há muitos anos e por isso a questão do Ubuntu. Aí eu sentei um dia com o Leonardo e falei, Leonardo, eu tenho que fazer alguma coisa, cara. Ele, vamos montar uma empresa de consultoria. Falei, vamos montar uma empresa de consultoria e vamos botar qual nome? Ele, a nossa chance, vamos botar o Ubuntu. Quando eu falo a palavra emoção, amor, o que te vem à mente? Família, né? Família. Bom, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Universo Compliance Podcast. E hoje eu estou aqui, Isabela Bragança Lima, host desse podcast. Tenho a honra de receber Caetano Machado, ele que é presidente, CEO do Grupo Ubuntu e que tem uma série de empresas, Mandacaru Energia, SPB, Aquamarine, uma série de empresas que a gente vai aprender um pouquinho hoje aqui com ele. Então, eu queria te dar as boas-vindas e agradecer primeiramente por ter aceitado esse desafio de estrear com a gente Novembro Azul. E não me veio outro nome a não ser Caetano Machado para estar aqui agora, hoje com a gente. Eu agradeço muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar com você mais uma vez. E pode contar com a gente, muito para dizer, muito para dividir, muito para entender, muito para aprender, muito feliz. Caetano, bom, primeiro eu queria dizer que a gente teve a sorte de fazer um curso no IBGC juntos, né? E lá a gente teve a oportunidade de tocar muito sobre liderança, sobre sustentabilidade, temas que afetam exatamente o teu negócio, a tua área aí no óleo e gás, né? Na verdade, a gente... nos conhecemos lá no IBGC, no curso de São Paulo, somos conselheiros formados, né? Você e Rafaela, minha CFO, que está comigo até hoje. E, assim, foi um aprendizado muito grande para a gente. A gente queria sair do conceito limitado, não só da palavra limitada, do LCD-TDA, mas do conceito de ser limitado. Nós queríamos entender esse mercado melhor. Eu não tinha nenhuma experiência com o conselho de administração ou com o conselho em geral. E hoje a gente já entende isso melhor, viramos uma SA, estamos montando todos os nossos processos e programas. Temos lá o nosso programa de integridade, vamos lançar ele agora, muito felizes, entendendo esse novo mundo, entendendo as obrigações que nós temos que ter, não só com a sociedade e com o mercado, mas também com os nossos funcionários, com nós mesmos, né, com o mundo, entender todo esse complexo de stakeholders envolvidos no nosso negócio. E assim, o curso me deu essa visão toda, foi muito legal. Muito legal conhecer um monte de gente bacana como você e também poder entender esse mundo. Foi muito legal, foi uma oportunidade. Caetano, bom, a gente está aqui hoje, acho que o tema do nosso podcast, do nosso episódio hoje é o papel do CEO na liderança de negócios sustentáveis. Eu acho que quando a gente fala de liderança de CEO e quando... Aqui na produção a gente estava pensando nos episódios do mês de novembro. Na mesma hora eu falei, eu tenho um cliente maravilhoso e eu acho que eu vou convidá-lo para estar comigo que legal. No lançamento desse episódio, porque quando a gente fala de liderança e você é um líder nato, queria um pouco assim, ouvir um pouquinho de você. Primeiro, uma coisa que me chamou muita atenção, você usa uma expressão nos seus negócios, Ubuntu. E eu queria primeiro, quem é Caetano Machado? Fala um pouquinho para mim tua história e o que te motivou e como é que você chegou nesse espírito? Então, eu sou o Clarindo Caetano Machado Neto, né? Eu sou o terceiro Clarindo da dinastia dos Clarindos. E sou o único vivo hoje. O mercado me conhece como Caetano Machado, meus amigos de infância me chamam de Clarindo, então virei o Clarindo e o Caetano. Eu sou capixaba, fui criado um pedaço no Rio de Janeiro, no Flamengo, e depois eu fui para Niterói, terminei minha criação em Niterói, onde onde minha mãe mora hoje, onde meu irmão mora, meus amigos são de Niterói. Saí cedo de casa, fiz faculdade fora, sou engenheiro de petróleo, sou casado, tenho 2 filhos.
Inclusive, tenho o prazer de trabalhar com o meu filho mais velho, trabalha comigo hoje, isso é um prazer. Estudou fora, voltou e preferiu trabalhar conosco lá na nossa lojinha. E a minha filha faz direito, mora em Niterói com minha mãe, está fazendo direito lá na UF, depois mudou para o UFRJ, E minha esposa é médica veterinária, mora aqui no Rio, no Recreio, e temos um escritório no Nova América, para ficar no meio do caminho para todo mundo, assim. Agora, falando da Ubuntu, é muito legal falar assim, eu e Leonardo somos os pensadores, eu, Leonardo, Peter e César somos sócios, há 10 anos atrás montamos a empresa. Eu sou engenheiro de petróleo, trabalhei em diversas companhias, no Brasil, fora do Brasil, América Latina, Europa, Estados Unidos, foi a minha última posição. Trabalhei na África há muitos anos, e por isso a questão do Ubuntu. E o Leonardo é negro, é meu amigo de infância, meu irmão, moramos juntos na faculdade, na República. E Leonardo também trabalhou na África há muitos anos. E a gente sempre falava desse conceito do que nós poderíamos fazer, e sempre a questão de trazer nomes nas nossas coisas são muito importantes, né? Então, não vamos falar o nome das empresas mais à frente. Nós temos a Mandacaru Energia, que é a força do Nordeste, né? Nós temos a Aquamarine, que é o que brilha, o que vem do mar. Então, a gente sempre quer ter nomes diferentes. E a Ubuntu veio no conceito de, quando eu voltei dos Estados Unidos, a gente não tinha... Então, eu voltei, foi a crise do petróleo, né? Cheguei no Brasil desempregado, fiz um acordo, né? Aquele acordo que a gente faz. Isso em que ano? E eu voltei isso em 2015, dezembro de 2015. E então, janeiro de 2016, cheguei no Brasil, falei, vou me recolocar, não vou ter muito problema. Fui executivo, fui diretor de grandes multinacionais, né? Tinha feito muitas coisas. Só que o mercado estava meio enrolado, aí chegou março, ainda não tinha acontecido nada, né? Eu já estava 2 meses sem fazer nada, e para mim, sem fazer nada é uma dor danada. Aí eu sentei um dia com o Leonardo e falei, Leonardo, eu tenho que fazer alguma coisa, cara. Ele, vamos montar uma empresa de consultoria. Falei, vamos montar uma empresa de consultoria. E vamos botar qual nome? Ele, a nossa chance, vamos botar Ubuntu. Eu falei, Ubuntu, Léo? Ele, não, claro, cara. Eu sou porque nós somos parceiros há muito tempo, vamos fazer isso, vamos chamar gente boa para trabalhar com a gente, vamos montar uma empresa diferente, uma empresa descontraída, que a gente consiga trazer gente legal para trabalhar com a gente e façam uma cultura, uma forma de fazer diferente. Falei, cara, não temos nada, Léo. Ele falou assim, não, beleza, eu boto o endereço da sua casa e vamos embora. Eu botei o endereço da minha casa e montamos a Ubuntu Engenharia, que era serviços de engenharia. E comecei a dar algumas consultorias, tentar fazer algumas coisas. Mas logo veio a oportunidade de participar do leilão da ANP, dos pequenos campos maduros, chama Quarta Rodadinha. E aí eu pulei uma parte muito legal, porque eu e o Leonardo fizemos engenharia de petróleo. Nós nos formamos, eu me formei em 97. 98, né, o Leonardo, e assim, não existia a ANP, então não existia a possibilidade de uma pessoa ser dona de um poço de petróleo, isso não existia, né? Então, quando a gente estava estudando, a gente sempre brincava, eu queria ser dono de um poço de petróleo, será que um dia alguém pode ser dono de um poço de petróleo? E a gente, quando estava na farra, brincando, a gente cantava, né, um poço para chamar de seu, né, e a gente ficava, será que isso vai acontecer? E quando veio, em 2016, que veio a oportunidade de comprar, nós juntamos com outras pessoas. Cada um botou o recurso que podia colocar, né? Tanto que nós temos participações diferentes em função dos recursos que foram colocados. Todos estavam trabalhando, menos eu, né? Eu resolvi montar na minha casa mesmo e fazer tudo por minha conta, né? Comigo, do meu jeito. E nós participamos e ganhamos alguns leilões, eu vou falar isso mais à frente, né? Participamos, temos outros ativos e temos alguns CNPJs, mas a questão do Ubuntu para a gente foi que não dava para fazer sozinho, né? Ninguém nunca tinha feito o que nós fizemos. Não existe uma história de alguém que não era empresário, que nunca tinha empreendido, que nunca tinha montado, ter ido para o mercado que é tão complicado, que é o mercado de petróleo, que é um mercado que precisa de muita tecnologia, de muitos recursos, de muitas pessoas, precisa ter capital, precisa ter conhecimento específico. Isso não existia. Então nós pensamos, vamos juntar um monte de gente que sabe fazer, vamos ver se nós juntos conseguimos fazer. A história do Ubuntu é muito legal, quando você entende o conceito, né? Tem várias mensagens positivas na questão do Ubuntu, mas acho que a mais bacana é essa, né? Eu sou porque nós somos, não dá para fazer sozinho, né? E agora que a gente olha para trás e vê que está dando certo, né? Nem diria que deu certo, mas diria que a gente fez dar certo e tem muito mais para fazer ainda. A gente percebe que com certeza a escolha foi certa, né? Olhar para trás e ver. As pessoas que estavam comigo há 10 anos atrás, quando era na minha casa, quando não tinha ninguém, não tinha nenhum funcionário, hoje nós temos mais de 200 funcionários.
Quando você olha para trás e fala, pô, beleza, quem acreditou nisso está com a gente e vai continuar. A gente não quer abraçar o mundo, eu não quero abraçar todas as pessoas do mundo, mas tem muitos abraços para dar ainda. E aí a gente vai escolher esses abraços para serem dados, com certeza. Mas todos que foram abraçados antes continuam com a gente nessa história. Acho que essa é a ideia do Ubuntu. Não, assim, você falou de muitas coisas e a minha cabeça aqui deu, assim... uma das coisas que me chamou muita atenção quando eu conheci o Caetano, e até a gente conversando, porque ele queria ter um olhar voltado para a ética, integridade, compliance, né, integridade corporativa. Ele queria dar uma atenção especial para isso. E aí, obviamente, uma das coisas que a gente faz é ouvir, né, o cliente, ouvir quem criou, ouvir o criador. É isso. E uma das coisas que ele falou, eu queria só que você entendesse uma coisa, e isso ficou marcado em mim. Você produz petróleo. Aí eu incorporei a figura de uma pessoa que produz petróleo. É isso. E aí eu queria entender, Caetano, me conta, o que é produzir petróleo? Eu quero que a gente siga esse voo desse papo aqui, até na própria dinâmica que aconteceu, e que eu acho que no final a gente vai falar o que ele vai lançar, né, nesse episódio, mas eu acho que retrata muita verdade, eu acho que retrata muito todo o brilho nos olhos que você deu aí, falando da história, da origem. E uma das coisas que no final eu também vou falar, eu só vou dar um spoiler, é que você disse assim, eu só não quero uma coisa, que a gente esqueça de onde veio e o que nos trouxe até aqui. Boa, tem um monte de coisa para falar nessa pergunta, né? A primeira é o advocacy de ser petroleiro, né? Poxa vida, tenho muito orgulho de ser, tudo que eu tenho foi dessa maneira, mas a gente queria fazer diferente. Eu vou tomar muito cuidado no que eu vou dizer agora, mas existia ou existe um conceito preconceituoso, com certeza, com preconceito, não tem a menor dúvida, de que o petróleo é sujo, de que o petróleo não é possível você fazer petróleo com dignidade, com integridade, com respeito ao meio ambiente, com respeito ao próximo. E aí agora, com essa discussão da transição energética, melhorou, nos deu espaço para discutir isso. Quando nós resolvemos montar uma empresa de petróleo, a gente não queria montar uma empresa de petróleo igual todo mundo dizia no passado. Olha os conceitos. Quando eu estudei, um professor falou para mim assim, olha, o melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo bem administrada. E o segundo melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo mal administrada. E o cara falou isso na faculdade para gente. Caramba, o mundo está mostrando que isso não é verdade. Se você administrar mal o seu negócio, vai quebrar o que for, inclusive de petróleo. E tem vários casos para serem ditos. Então a gente queria fazer de forma diferente, a gente queria ter respeito ao próximo, a gente queria ter respeito ao meio ambiente, respeito às regras, a gente queria ser legislador, a gente queria ajudar a fazer as regras. Nós percebemos que nós tínhamos conhecimento técnico, social e intelectual para fazer isso, para discutir no mano a mano com as pessoas. Um dia eu cheguei em casa, minha filha tinha 12, 13 anos e veio com... A gente estava jantando, ela veio com uma questão do petróleo. Pô, pai, você produz petróleo. Ela estava com aquela questão de entender se era vegetariana, vegana, essas coisas, conhecendo o mundo, né? Uma menina super inteligente, falando do meio ambiente, Greenpeace e outras coisas, né? Fala francês, inglês e tal. Falei, aí veio, e eu vi que tinha um tom de peso, de tristeza. Porra, meu pai é petroleiro, cara. Aí eu falei, não, senta aqui, vamos sentar sobre isso daqui. Assim, dá para fazer tudo hoje em dia. Você sabe que o seu relógio, o seu sapato, tudo que você vive, a nossa vida, as viagens que você faz, tudo que nós vivemos, sem o petróleo não vai ter, não tem como se fazer isso agora. Mas a gente pode fazer melhor, a gente pode produzir petróleo com respeito, a gente pode produzir petróleo e pensar numa forma de você mitigar emissões, você pode produzir petróleo respeitando o próximo, você pode produzir petróleo pagando todos os impostos, gerando emprego, trazendo cultura, trazendo... um exemplo que eu sempre dou poxa vida, a minha mão de obra é praticamente toda local, a gente opera muito no Nordeste, um monte de lugar, 30% da minha mão de obra é de assentados, tem assentamentos na minha área, a gente forma essas pessoas, dá curso. A gente adora poder estar com eles e mostrar exemplos bobos, assim, porque as pessoas são importantes para a gente. Gente gosta de gente, precisa de gente para ser uma gente melhor. E isso é indiferente se é petróleo, indiferente se é gás, indiferente se nós estamos falando de uma empresa de baterias
bateria de carro elétrico ou de carro elétrico. Assim, a solução não é o carro elétrico, a solução não é parar de produzir petróleo. A solução é sentar todo mundo e conversar. E a oportunidade da transição energética, que eu estava dizendo, ela veio para poder dar espaço para a gente conversar. Sem segurança energética, sem energia, as pessoas não vão viver, vão morrer, não vai ter mais qualidade de vida. E hoje, segurança energética é uma discussão enorme, ampla e muito bonita para ser feita. E sem o petróleo, ou sem quem financia essa discussão, quem vai fazer? Né? O petróleo pode financiar essa discussão, o petróleo pode auxiliar no financiamento, não só no financeiro, mas na discussão das pautas, da formação, etc. Ele ainda é uma realidade, né? E não tem como fugir, né? Não tem como fugir. Mais à frente a gente pode falar um pouquinho mais sobre como é que a gente faz de produção, mas eu tenho um outro exemplo muito, muito legal para dizer que para a gente produzir, sei lá, 200, 300, 400 barris de petróleo aqui no Nordeste do Brasil, no onshore, que é o que a gente faz, somos uma empresa, a Mandacaru é uma empresa de produção de petróleo no onshore brasileiro, de campos maduros e marginais, né? Campos que já passaram do seu pico, e que você precisa de uma cultura, uma formação, uma estrutura empresarial especial a baixo custo para você produzir e levar isso mais para frente, né? Quando nós começamos a produzir, a gente viu que a água produzida, porque a produção vem em três fases, né? Gás, óleo e água. E essa água era um rejeito, né? Na verdade, ela ainda é um rejeito em alguns dos casos. E a gente, o que nós podemos fazer com essa água? Ou seja, para a galera que está ouvindo o podcast, que tá estudando, a gente tem um professor aqui, um mestre, ele já explicou gás, óleo e água. É o que tem lá, é o que tem lá debaixo do solo. E vem tudo junto, né? E vem tudo junto. E no caso, o gás é o gás associado, quando vem nesse trifásico que você pode aproveitar, e tem várias formas de aproveitar agora, faz parte dessa discussão do aproveitamento de todas as energias. A água era um rejeito, poxa, era contaminante, que ela tem sempre um resíduo de óleo. Então, o que nós fizemos foi, nós montamos uma super planta de tratamento de água, nós tratamos essa água. E o que era um problema no passado, hoje é geração de riqueza. Nós temos cultura de plantio de eucalipto. A gente tem parceria com a universidade, tem a casa de vegetação para descobrir qual tipo, qual modelo, né? Ou seja, qual espécie de eucalipto era melhor para que com a minha água e o eucalipto e a terra das áreas que nós temos, que tivesse uma melhor cultura. Ou seja, hoje nós pagamos teses de mestrado, pagamos não, nós patrocinamos, né? Temos parceria com teses de doutorado, de mestrado nas universidades do semiárido, chama o FERSA. Ou seja, o Nordeste está na nossa vida totalmente, nós estamos totalmente envolvidos e sempre preocupados com o próximo, com quem está do nosso lado, com a forma como nós fazemos. Lá no início, quando começamos a contratar pessoas e na maioria das vezes essas contratações eram muito no amor, no canto da sereia, vem comigo que isso vai dar certo, se você pode me dar essa oportunidade, venha comigo. Não posso te dar o que você merece hoje, mas um dia eu gostaria de... Um dia eu vou te dar. Conte comigo, confie em mim. E as pessoas que estão todas comigo ainda, tá? Estão todas comigo ainda. Eu estou muito feliz que elas estão comigo. Eu espero que elas também estejam, né? Mas parece que sim. Lá no início eu dizia, cara, é minha chance de montar uma empresa sem gente, vou usar a palavra bobona, tá? Vou montar uma empresa com gente bacana. Não necessariamente eu vou precisar dos melhores técnicos do mundo, eu vou precisar das pessoas mais bacanas que puderem estar perto de mim para montar uma organização bacana, de gente que gosta de gente que tem empatia, de gente que olha para o outro e tenta se enxergar o que está acontecendo, tenta entender qual é o problema, não dá o foco no problema, dá o foco na solução, vem comigo, vamos discutir, como é que eu posso te auxiliar? Alguém que quando estiver sobrecarregado não vai chutar a mesa e dar o tapa em alguém, vai falar assim, pô, eu estou precisando de ajuda. É isso que a gente procurou. E aí deu certo, porque hoje a minha equipe é muito bacana, a diretoria é muito bacana, a minha equipe de gestão eu admiro muito eles, tem admiração recíproca, eu sei que tem, mas eu admiro muito eles, estamos juntos. E aí, voltando, né, porque voltando à questão do advocacy do petróleo, dá para fazer. A gente está com o nosso programa, o lançamento, e um spoilerzinho, vai sair numa feira importante. A gente vai falar sobre o primeiro campo net zero do Brasil, ou seja, pode-se produzir petróleo compensando mais do que emitindo. Uau. Pode produzir petróleo com respeito, com os livros abertos de toda a sua questão do meio ambiente. Você pode ter livro aberto para produzir petróleo. Você não precisa esconder nada do que você faz. Transparência total. Total e absoluta. E por isso virar SA, e por isso poder mostrar para todo mundo o que a gente faz. Claro, é fácil? Claro que não é. Difícil tem desafio. Temos um monte de desafios. Muita pesquisa, Caetano. Um monte de coisa deu errado. É claro que um monte de coisa poderia ter sido melhor e a gente está brigando para que seja. Mas, assim, a partir do momento que você faz de verdade,
e quem está te acompanhando descobre no meio do caminho que você está fazendo de verdade, fica tudo mais fácil, sabe por quê? Você até erra de verdade. Você erra de verdade. É. Sinceramente, bom, isso é uma das... Acho que esse é um diferencial do Grupo Ubuntu. E a gente está falando aqui, você sempre tocou numa palavra aí, eu queria trabalhar com gente bacana. Eu queria selecionar, a gente diz que compliance começa na seleção, né? Boa. Seleção, é que a gente bota para dentro do barco. É isso. E como a gente saiu, como é o leme, né? É o leme e o barco, o navio. Você está falando de tudo aquilo que motivou primeiro que motivou você criar o negócio foi a sua própria vontade de fazer acontecer, a sua e a de um amigo, né? É isso. Você vê que na história tem sempre um amigo, né? É isso. Que vai dividir com você as suas loucuras. É isso. E, na verdade, esse é um amigo muito especial, né? Leonardo é um amigo irmão, né? Um amigo muito especial. E que eu vi todo o preconceito que ele viveu na juventude, na nossa juventude, porque somos amigos há muitos anos, né? Com 17 anos, nós estávamos na faculdade, né? Na UF, depois fomos fazer a UENF juntos também. Eu sou da primeira turma, ele da segunda, então somos amigos há muitos anos. E eu vi, nós descemos uma vez do ônibus lá em Campos chegando e nós fomos atravessar a rua para correr, para pegar um ônibus, descemos do ônibus Niterói Campos, descemos para correr. E aí os policiais vieram para a gente e nós éramos um monte. O único que foi revistado foi o Leonardo. O cara pegou o livro do Leonardo, um livro de física, e perguntou, pô, por que você tem esse livro? Para que você tem esse livro, sabe? E aí, beleza, na época você não percebe o quanto que você pode ajudar a transformar, mas você vai acumulando conhecimento. Cultura, você vai né? entendendo o que está acontecendo. Então, quando o Leonardo veio, o Leonardo é um gênio, é um amigo genial. O Leonardo que decide os caminhos que a gente vai fazer. Ele é uma pessoa diferente, né? O Leonardo é uma pessoa muito, muito especial. Ele é o seu Chief Vision Officer. Eu diria, a gente chama de técnico, mas assim, ele é o cara que diz... E me chama de Magrelo, né? Então, até hoje, apesar de eu não ser mais, né? Ele fala, Magrelo, aquele é um bom caminho para você ir, sabe? Magrelo é bom, a gente lembra das bikes, né? É isso, não sou mais, mas ele me chama. E assim, aí tem o Peter também, que é amigo da gente há muitos anos, que trabalhou com o Leonardo, que é um cara que tem muita visão, era um pouco mais experiente, era mais experiente do que a gente quando nós montamos essa companhia. E tem o César Pinheiro também, que foi meu chefe durante um período da vida. Uau, que maneiro. Em muitos lugares. Hoje o César é o cara que toma conta lá das minhas relações institucionais com a ANP, trabalha com você lá nas oportunidades que nós temos. Grande liderança, integridade e todo processo de transformação corporativo. É isso. Né? É isso. Caetano, você falou, de novo, eu vou ficar batendo muito nessa tecla porque a gente, cada vez mais... uma das coisas que me chamou mais atenção, e isso faz parte das pesquisas que a gente tem feito aqui no laboratório, né? A gente diz que nós somos um laboratório porque a gente também não tem respostas prontas. Então, a gente também está coletando dados no caminho e a partir da percepção e do que a gente vai detectando em cada situação, em cada projeto, a gente vai percebendo que, no fundo, é tudo sobre gente, é tudo lidar com pessoas. Vocês têm uma foto que me chama muita atenção, que é a foto do triângulo feito por pessoas. É o A da Mandacaru. É o A da Mandacaru. Isso, está na minha sala, é uma foto enorme, a parede inteira. Fala um pouco dessa foto, assim, pra gente. E depois na nossa edição, a gente vai colocar essa foto, porque ela merece destaque, porque foram, assim, durante as nossas sessões, né, à medida que a gente ia conhecendo tudo isso que ele está falando aí, e foi muito bacana, porque ele disse assim, olha, eu tô falando aqui, mas não é a mesma coisa do que você ver, você caminhar na operação e olhar, entender e sentir essa atmosfera. Então, uma das coisas que eu tenho mais tocado é sobre atmosfera no negócio sustentável. Aquela foto por que daquela foto na minha sala, a parede inteira? Por quê? Porque quando nós montamos, e bem no início, que nós compramos os 2 campos, então os postos não tinham energia elétrica, os postos não tinham nem estrada, não tinha nada, né? Ou seja, não tinha licença ambiental, não sabia o que tinha dentro dos postos, eu não tinha equipamento, a gente não tinha muito recurso. Então nós contratamos uma sonda para ir no nosso primeiro poço e eu era o engenheiro da sonda, então eu fazia a operação do poço e o Leonardo escrevia, ficava para mim
me dando suporte, né, escrevendo os procedimentos, dizendo qual era o melhor caminho para a gente tocar aquilo. E era eu e Leonardo. Uau! Entendeu? Assim, e era eu e Leonardo. Né? Eu e Leonardo, com todo respeito a todos que estavam próximos da gente, tem o Alexandre Birubiru hoje, que é meu diretor de operações, que eu chamei ele para essa aventura lá no começo. O Alexandre foi meu aluno na faculdade, né? Não, foi fantástico esse negócio de vocês. É o professor, aluno, amigo, vamos juntos que vai dar certo. Foi meu aluno na faculdade, era da Marinha. Alexandre pediu baixa da Marinha e disse, cara, já posso ser seu estagiário. Eu falei, cara, mas eu não tenho a vaga ali, mas quando você tiver, você me dá. E, assim, e hoje ele é meu diretor de operações, né? Alexandre hoje toca, temos 12 concessões, temos mais de 300 postos, né? 100 e poucas pessoas lá só na Mandacaru, e o Alexandre é que faz isso. Se formou em engenharia, né? Também teve experiência internacional, trabalhou comigo em outros lugares. Mas então, esse pessoal que está comigo desde o começo entende o porquê daquela foto. Ontem estava numa reunião muito legal de uma nova oportunidade para a gente. E eu tinha 12 pessoas na minha tela do computador. Eu falei, uau, como é que pode? Eu agora posso, então eu posso pedir, eu posso discutir, tem quem pesquise para mim, quem me oriente, tem quem mostre, tem quem divida o desafio, tem quem diga qual é o melhor caminho, tem quem diga que eu estou fazendo errado. Uau, isso. Tem quem diga que não é esse caminho, que me desafia. Então, por que não ter essas pessoas todas na minha tela, na minha sala, para me mostrar, para dizer que sem elas eu não chegaria de jeito nenhum. Então, toda vez que entrar na minha sala e for falar assim, parabéns, Caetano, poxa, o sucesso que você tem. Pô, olhar para trás lá e ver, tá aí, cara, essa galera toda aí tá no sucesso também. Essa galera toda não tinha, essa galera toda foi desenvolvida, essa galera toda desenvolve novas formações, essa galera toda hoje consegue dar para a família deles muito mais do que eles podiam dar quando estavam comigo, porque não tem ninguém que entrou comigo há 10 anos atrás que faz a mesma coisa hoje. Não tem nenhuma pessoa dessa, não tem nenhum que abria e fechava a porta e continua abrindo e fechando a porta. Não tem mais. Não tem nenhum que fazia projeto de poço que hoje só faz projeto de poço. Ou seja, todo mundo evoluiu. Todo mundo faz mais. Todo mundo pode fazer mais, né? Então, assim, então você não precisa contratar o cara que sabe fazer o melhor projeto de poço. Você precisa contratar o cara que tem uma noção do que é um projeto de poço, mas que esteja acessível a aprender a fazer mais, que queira fazer junto com você, que queira dar a mão e não ligue de caminhar 1 quilômetro de mão dada. Se o seu suor cair um pouquinho na mão dele, o cara não vai ficar limpando, passando a mãozinha, dizendo, poxa vida, não era para ter dado a mão. Ele vai dar a mão e depois ele vai lavar a mão e vamos para o próximo, sabe? Então, é esse tipo de pessoa que a gente contratou. Agora, o novo desafio é esse, né? O desafio agora que viu que está dando certo e que a gente pode fazer mais é manter a cultura corporativa, é manter essa cultura. Eu tenho me esforçado bastante nesse modelo, que eu acredito muito. Então, começamos uma nova operação. Eu estava no primeiro dia, fui eu que fiz a abertura, estava no segundo dia. O terceiro dia, ninguém acreditou, eu estava lá no campo, todo mundo me vendo, eu estava de macacão, conversando com as pessoas. Não boto mais a mão em nada, não quero atrapalhar ninguém. Era eu que fazia, mas não preciso mais ser eu que faça mais. Outras pessoas mais competentes do que eu estão fazendo. Mas elas acreditarem que é a direção deles, que quem está com eles, que quem está comprando essa briga, continua brigando com eles. Não vai ficar sentado lá apenas dizendo que deu certo ou que deu errado. Vai fazer o apoio total para que dê certo. Estou voltando para lá de novo agora, vim aqui para o Rio porque tinha que vir, estou voltando de novo, vou estar lá mais 20 dias. E é um prazer inacreditável, né? Chegar lá e ver um tanque de 400 metros cúbicos. Poxa vida, no início eu usava uma caixinha d'água para fazer alguma coisa, sabe? Hoje você tem lá várias estações coletoras, um monte de gente para fazer. E tem a possibilidade de fazer uma foto linda com 80, 70 pessoas em forma de A. Uma foto aérea, e eu não podia perder a chance de ter ela na minha sala. Não, assim, realmente, eu acho que o Caetano, ele é um líder de... você falou uma coisa que eu acho que primeiro que motiva e pode motivar muita gente que está numa situação em que... de transição na vida, na carreira ou até mesmo nos negócios. Porque do momento em que você começou, você disse que você não tinha nada. Você começou na sua casa. Foi. Você começou com uma vontade, ou seja, você e o Léo, e simplesmente vocês não se... vocês não se limitavam por
porque vocês não tinham um endereço, um escritório, ou seja, um foi complementando o outro, ou seja, é na sua casa, é com o conhecimento que você tem, é com a vontade que você tem, e a partir disso vocês deram existência àquilo que não existia. Exatamente. É quase isso. Que fé. Eu digo assim, eu gosto de falar que fé, eu estudo muito a gestão de ativos invisíveis, porque é isso. Você tinha um ativo que era invisível, que é conhecimento, está dentro de você, você não tem como, né, tocar. Ele é invisível, mas quando você chama a existência aquilo que ainda não existe, eu acho que a partir do momento que eu conheci vocês, e aí esse é um olhar de fora, de quem está de fora, eu comecei a ver coerência e consistência. Ou seja, e eu olhava para você e falava, ele é a figura do que eu estudo, do tal Chief Spiritual Officer. Porque o Chief Spiritual Officer é esse que carrega a energia dentro do ambiente, da atmosfera do negócio. Ou seja, você falou agora aí, agora eu tenho uma equipe, eu tenho um cara que cuida melhor do que eu, ele sabe mais do que eu. É quase que assim, você é a energia dessa empresa. Hoje eu acho que o meu papel, eu não gosto muito da palavra só do motivacional, né? Porque falta técnica às vezes, o cara só o motivacional não sustenta, muito, né? Não sustenta muito, mas o meu papel é dizer para eles que eu ontem brinquei, eu arrumo um problema e vocês me ajudam a resolver. Tá? Tem novas oportunidades, nós estamos negociando mais oportunidades, claro que estamos, tem mais abraços para serem dados, eu já disse isso, eu não tenho a menor dúvida. Tem mais gente para entrar nessa história. Mas assim, não faço isso sozinho, então divido e preciso deles comigo. Essa questão da motivação e do que nos levou a chegar lá é uma mistura, né? No início, é interessante isso, no início você tem um monte de sonhos e por incrível que pareça, o dinheiro não é o problema. Você quer desenvolver, falta recurso, mas você está lá e ainda não está com tanta dificuldade. Chega um momento do percurso que o dinheiro passa a ser o problema, né? Porque sem ele, sem o fluxo de caixa, sem tudo funcionar, poxa vida, nós passamos a pandemia e a pandemia vendeu zero óleo, né? Eu não tinha para quem vender, né? Na verdade, teve gente pagando para tirar óleo, né? O petróleo custava menos $10, né? Menos $20. Porque o cara tinha que esvaziar o tanque dele, porque os postos continuavam produzindo e ia ter isso é uma informação bacana para quem não conhece. Como é que você sabe a referência do preço do petróleo? É o Brent, né? O Brent, né? A gente vende no preço internacional. Vocês falam de Brent todo dia, né? O tempo todo. E, na verdade, o primeiro site que eu olho quando eu amanheço todos os dias é o site do Brent. E da taxa cambial também, porque é em cima dele que a gente vende, né? A gente vende uma conversão em reais, né, do valor do Brent. E aí, de acordo com a qualidade do óleo que você vende, você pode vender um pouco acima do Brent ou um pouco abaixo do Brent. Porque o Brent é uma referência de um tipo de óleo, de um peso, de uma característica de óleo. E aí, em cima dessa característica, você faz aproximações para parametrização para ver quanto vale o seu óleo, né? Aí a gente vende hoje para refinarias e vende também no mercado spot. Mas é interessante dizer que quando lá nesse início o dinheiro passa a ser um problema, né? Tem um momento que você fica, poxa vida, sem recurso eu não consigo fazer, eu tenho que pagar o salário desse cara, eu contratei esse serviço, você tem que renegociar, né? E aí passa o dinheiro, todo o foco, e a gente tem que tomar muito cuidado para não desistir nesse momento, porque era o momento mais difícil, né? O momento que eu não tinha dinheiro para pagar o colégio da minha filha, né? Ou seja, o cara que tinha sido diretor de uma multinacional, que tudo funcionava, chegou um momento que ficou muito apertado. E aí, nesse momento, é o momento que você precisa ser resiliente de uma forma doida. E agora, depois que você vê que deu certo, que está dando certo, que eu prefiro dizer que está dando certo, porque ainda temos muito para fazer, o recurso, o capital, o dinheiro, ele continua sendo muito importante, porque sem ele a gente não faz, mas voltou a ficar num nível, voltou a ficar num nível mais baixo, e assim, o desafio de poder fazer mais, de poder continuar construindo, volta a ser muito, muito legal, igual lá do começo. Então, assim, é uma gangorra essa questão do emocional. Agora, as pessoas que estão com a gente tem que blindar elas. Não dá para você ser super sincero, o Luiz Fernando Guimarães, do quadro do Fantástico, não dá para você chegar todo dia, acabou o dinheiro, vamos fechar a companhia amanhã, né? E aí, eu vou fazer amanhã, você vai sim, cara, só dá um tempinho que nós vamos resolver. Segura só aí um pouco. Que a gente vai resolver, e foi dessa maneira que a gente foi. Então, eu tenho um exemplo bom para dar sobre isso.
Eu precisava de um equipamento de sonda, eu precisava de uma sonda para entrar no poço, o meu melhor poço tinha parado e eu não tinha recurso para contratar. Eu fui numa empresa, lá, um parceiro meu, né, o Joelso, no mar, e perguntei, cara, eu preciso da sonda. Ele falou assim, pô, Ana, mas você vai pagar como? Eu falei, cara, não tem dinheiro, eu vou pagar com óleo que eu vou produzir. Ele, se você não produzir óleo? Eu vou produzir, cara, eu vou produzir óleo. Aí ele falou assim, pô, tá bom, mas quem vai operar a sonda? Não, tem 2 outras pessoas, a gente vai operar e tal. Aí ele falou assim, cara, eu não posso fazer isso não. Aí no outro dia ele me liga e de manhã, minha primeira ligação do dia, ele falou, Caetano, só você. Vem buscar a sonda, mas paga pelo menos o diesel. Aí eu falei, paga com o custo da operação. Mas você tá mandando o tanque cheio, pelo menos. É isso. Ou seja, esse cara é meu parceiro até hoje, né? Então esse cara é meu parceiro até hoje. Nós fizemos diversos negócios, ou seja, ele confiou em mim, eu confio nele. E depois teve o meu momento também de apoiá-lo e tal. Mas não dá para fazer nada sozinho, não tem condição. Você falou agora mais uma coisa que a gente diz justamente, que é o spiritual officer, né? O espírito do negócio, da alma do negócio. E a palavra confiança. Então, você é uma pessoa que no caminho construiu muitos relacionamentos e muitos parceiros. Queria que você falasse um pouquinho assim sobre, primeiro assim, qual é o poder de relacionamento mesmo entre as pessoas quando você está dentro de um negócio, ou seja, você não tinha nada, você tinha a sua credibilidade, ou seja, você tinha tudo. Isso aí, quem tem crédito tem tudo, né? Na verdade, eu daria um passo atrás, assim, um pouco. Quando lá no início nós não tínhamos muito, né, a gente já tinha uma rede de conhecimento de amigos, de pessoas desse mercado, né? Todos nós, a empresa é nova, mas não tem New Kids on the Block nesse negócio aqui. New Kids on the Block é ótimo. Né? O que tem menos tem 20 anos, sabe? Eram só os Dobermans do mercado, isso, né? Exatamente, mas nunca tínhamos feito pra gente, tínhamos feito sempre para os outros, né? Ou para outros, né? Nem para os outros, mas para outros, para outras companhias, outras organizações, grandes organizações, não temos nenhuma crítica a elas, estamos aqui por isso, né? Mas assim, todos nós sabíamos fazer, então demos as mãos e fomos fazer. Agora, a verdade volta aqui de novo. Todas as vezes que negociaram comigo e conversamos, assim, pode ser, eu digo para todos eles, olha, cara, se eu errei, se em algum momento você desconfiou que eu estou te traindo, ou que eu não estou fazendo o que nós combinamos, vem falar comigo. Vem falar comigo. Confirma comigo isso. Senta na minha frente e pergunta, Caetano, você falou mesmo que ia pintar de azul e pintou de amarelo? Me pergunta isso. Porque talvez eu não tenha pintado de amarelo, tenha ficado amarelo porque ficou. Talvez eu não tive opção, a única tinta que eu tinha, não deu tempo de comunicar, pintei de amarelo, tenho argumento para te dar. Ou talvez era o amarelo o certo a ser feito e descobri no último momento que tinha que ser amarelo e por isso teve algum efeito colateral, algum problema na guerra, alguma coisa aconteceu, que são as sequelas que acontecem nesse processo todo. Mas nunca ache que eu quis te prejudicar. Nunca acha que eu fiz isso proposital. Nunca acha que eu planejei fazer isso. Que foi intencional, nunca, né? Nunca acha que quando eu te contei não era verdade naquele momento. Porque era a verdade que eu te falei. E aí as pessoas percebem isso. E você arruma uma rede de apoio. Se você... Vou dar um exemplo da questão de furtos e dano ao patrimônio que existia em alguns ativos lá no Nordeste. Quando nós chegamos nossa, só vou contar coisa legal, tá, cara? Porque quando nós chegamos... Hoje tem pagamento de royalties a proprietários de terra, né? Então, um pedaço do que você paga à União, ele vai para o dono da terra. E alguns donos da terra, né, lá no Nordeste, eram assentados. Eles não tinham todos os documentos. Então, quando nós entramos nesse processo, alguns ativos que nós adquirimos, eu não vou dar nome de empresas, mas alguns ativos que nós adquirimos, esses pagamentos eram feitos no Banco do Brasil numa conta judicial, separada, ou seja, eles cumpriam todas as normas que tinham que fazer, mas o recurso não chegava na mão de quem tinha que chegar, que é quem mais precisa. E eram 200 famílias, sei lá, 200, e nós resolvemos 198. Né? Tem duas que a gente não resolveu porque não existem, mas a primeira coisa que eu fiz foi falar assim, não, Caetano, está tudo compliance. Não está tudo compliance, está tudo pago, beleza, então a NP não vai me pegar, mas o recurso não chega na ponta. Contratei uma equipe, pesquisamos, fomos de porta em porta, conversamos com todo mundo. Qual documento? Tinha gente que faltava R$10 para tirar uma cópia, uma xerox de um documento, por isso não apresentava. Uau. Tinha gente que não tinha, não tinha documento de identidade para provar que aquela terra é dela. Alguns não tinham feito inventário dos pais. E nós que resolvemos, nós apoiamos a resolver. Fizemos um mutirão, chamamos forças de quantas pessoas... Quando você
quando você mostra o caminho positivo de que a gente pode apoiar gente, aparece mais gente para te ajudar, cara. Verdade. Porque isso é uma rede, né? A gente tem lá, eu tenho lá alguns projetos sociais, e quando você monta um projeto social, aparece um monte de gente que você nem imagina que essas pessoas existem, elas estão lá para te apoiar. E aí, quando nós falamos, poxa, esse recurso tem que chegar na ponta, e quem ouvia falava, você tem toda a razão, vamos resolver isso. Então, advogado trabalhou de graça, gente que deu mão de obra, gente que pagou combustível, resolvemos, e hoje essas famílias recebem mensalmente o valor do royalties. Então, isso é o Ubuntu. Isso é transformar, né? Isso, não, é exatamente, é isso você dizer, eu posso desviar, Caetano, nesse processo tem alguma coisa política nisso? Eu não sei, nós somos seres políticos, mas eu não quero saber da questão política, quero saber da questão da transformação social. Essa pessoa recebe esse recurso, né? O cara que hoje opera a minha estação de tratamento de água é um assentado, é de uma família de assentados, fez técnico, o nosso apoio está lá, a gente adora ele adora a gente. E aí, falando da questão do patrimônio e das questões, diminuíram. Depois que nós começamos a ter uma relação com a sociedade muito melhor, depois que nós começamos a participar, contratar mão de obra local, formar mão de obra local, desenvolver fornecedores locais, essa questão do dano ao patrimônio, essa questão de furto, diminuiu ou praticamente sumiu, porque é uma rede de proteção. O cara que está naquela comunidade, ele protege a gente, porque ele sabe que a gente faz de verdade. Na medida do possível, eu não posso transformar o mundo inteiro, mas eu posso transformar bastante ao meu redor. Aquilo que pelo menos está debaixo do seu nariz, isso, né, Caetano? O que faz a gente ser feliz fazendo, né? É o que faz a gente compreender que o advocacy até de uma empresa de petróleo, ela pode ser, a gente pode fazer defesas, a gente pode criar conceitos para mostrar que fazemos em qualquer área. E é o que esse foi o desenvolvimento que nós fizemos. Hoje as minhas contas são auditadas, né? Até antes de CSA elas já eram, a gente quer mostrar que dá para fazer de forma simples, a baixo custo, com qualidade e respeitando as pessoas. E quando estamos respeitando as pessoas, você acaba respeitando tudo, né? Porque se você respeita as pessoas, respeita tudo. Esse bloco, ele foi, acho que, uma aula de governança na veia, porque realmente, assim, eu tô aqui impactada, arrepiada, porque eu lembro que eu tive um papo com a Patrícia Bentes, maravilhosa, ela breve estará aqui com a gente também, batendo esse papo, e ela que é conselheira de muitas empresas, Vale e outras. Inclusive, a gente estava trocando uma ideia sobre, será que faz sentido certificar conselheiro de administração? Ela tem uma tese e eu fiquei bem sensível. Eu falei, poxa, realmente, como é que faz prova para tudo isso aí que você falou? Não faz prova, isso daí você viveu. Né? A gente viu isso lá no nosso curso. Né? Isso aí você vive. Né? Isso aí como é que faz prova para falar da testemunha oficial, do contrato do submarino? Não faz prova, sou eu e tô lá e não tem prova para isso. Então, para a concepção do programa de desenvolvimento submarino que está lá hoje, quem viveu precisa ser ouvido. E aí eu acho que você contar, você está falando simplesmente de, acho que um tema que vai inspirar muitas pessoas, porque há muitos acadêmicos, estudiosos, pessoas que talvez nunca tenham ouvido e vai ouvir a partir desse episódio, desse podcast, sobre um mercado que não conhecia, que é da produção de óleo independente, né? Aprendi, produção independente de óleo. Se estiver falando errado, você me corrige. Não, mas somos produtores independentes. Então, assim, o Grupo Ubuntu é a universidade desse mercado, né? A universidade, ou seja, produz conhecimento a partir da prática, né? Ou seja, do que, de fato, um dia foi uma sala de uma casa, que hoje é um parque enorme e com um campo, uma estação de tratamento d'água, que aquilo ali, meu Deus, aquilo é um laboratório. Referência, né? Nacional. Com referência nacional, e algo que eu não fazia ideia, que água era resíduo do óleo e que a água podia irrigar toda uma mata que tem uma plantação. Hoje é geradora de riqueza. É assustador, assim. Então, isso é, de fato, transformar. E eu acho que levar... E aí você falou agora, eu falei da governança, porque é sobre enxergar
o todo, né? Integridade, a gente fala que não é só você conhecer parte, você precisa conhecer o inteiro, entender as partes e conhecer as partes para entender o inteiro, e você simplesmente falou, não tá bom isso aqui, porque não tá chegando o recurso para o fim a que se destina, tudo isso aqui que motivou esse pagamento. Então, isso eu acho que é uma aula que não sei se tem universidade dando esse conteúdo, não. Mas a gente está falando aqui no Universo Compliance Podcast, e aí eu queria que a gente entrasse num tema que eu acho que vai ser um pouquinho do que motivou também, né? Não só pelo aspecto da liderança, por tudo isso que a gente falou, que eu acho que o Caetano carrega, que é essa energia genuína, e eu acho que essa energia genuína que transforma, que faz acontecer, faz a sala de uma casa virar uma foto de uma marca que você criou e que projeta, projeta esperança, né? Projeta, como você falou, você tem um bem maior com você nisso tudo, seu filho, então há alguém que você inspira todo dia, e não tem nada mais, não tem legado maior do que o filho poder ver tudo isso de um pai. Eu tenho comentado isso todos os dias no carro, ele está sentado comigo lá, a gente vai para o trabalho juntos, quando eu estou aqui, né, quando eu não estou viajando, ou quando ele não está viajando, que ele também agora tem as atividades dele, né, o administrador, está lá no nosso departamento de negócios, entrou por baixo, entrou para aprender, entrou para somar, e está tudo bonitinho, mas quando ele está no carro comigo, eu olho para o lado e falo bom dia, se a resposta fala, tá ótimo aquele Sou uma pessoa muito feliz de ter o filho, poder ir com ele, voltar do trabalho e estar do meu lado. Ou seja, eu tenho comentado que isso é um privilégio. Um amigo, CEO de uma empresa que eu admiro muito, disse para mim que ele se achava um cara de sorte, mas depois que eu contei essa história para ele, ele falou, pô, agora eu sei quem é que tem sorte. Porque, isso é ostentação. É uma sorte grande. Isso é ostentação. Isso é ostentação. Não é para qualquer um. Então, como é o nome dele? É João Caetano. João Caetano? Isso é ostentação. E olha, agradece todo dia a mão, bota a mão para os céus. Mas eu queria entrar num tema que é o tema que é o mês que nós estamos, né, Caetano? Novembro azul, novembro é um tema que se volta toda a atenção para os homens. E você contou uma história incrível, acho que motiva muita gente. Acho que você deu uma aula de alta performance, o que é alta performance na prática. E pensando em alta performance, eu queria que você falasse um pouco de saúde emocional, né? Você é um líder, é uma liderança masculina, e traz toda essa história que você contou pra gente. Então, como inspirar homens e mulheres? Muito legal. Esse ponto é um ponto, talvez, o ponto mais importante da nossa discussão. Assim, existe... Felizmente, não precisamos ser mais homem com H, e aquela conversa toda, né, de que homem não chora, ou não sente emoção, ou não sofre, ou não tem problemas. No mês passado, eu estava lá, iniciando minha operação, né, a operação nova que nós começamos lá no Rio Grande do Norte, e nós tivemos uma palestra de uma formanda, né, uma psicóloga, foi lá conversar conosco, em cima dos nossos programas de integridade e tudo que nós estamos montando. Ou seja, existia uma palestra sobre a questão do suicídio, né, e conversar sobre isso e tentar conversar ao máximo. E eu achei o máximo, porque nós tínhamos naquele dia umas 50 pessoas em pé conversamos mais de 1 hora sobre isso. E os homens todos falando sobre essa questão toda, o que nós poderíamos fazer para mudar. E aí, claro, fui dar uma estudada na estatística, sempre me preparar para poder conversar, e vi que 80%, 75% dos casos de suicídio são homens, né? E são de faixa etária, dos caras que não conseguem resolver os problemas e que estão sempre limitados à dificuldade de conseguir comunicar o sofrimento que está tendo, né? Isso achei, né? Ficamos ali e conversamos muito sobre isso. Então, quais as soluções que poderiam dar? Qual é a solução que poderia dar? A solução que poderia dar é você estar com o ouvido atento, perceber o seu ambiente de trabalho. Então, conversamos muito sobre ter empatia e conversar com as pessoas que estão próximas. A gente dá os recursos para eles. Eu não diria, não necessariamente assim, o que você dá? Não, eu dou psicólogo de graça para o meu pessoal. Tudo bem, acho que também, se está precisando de psiquiatra, porque vai, é questão médica, mas assim, ter a compreensão, ter o convívio, fazer esse contato pessoal com todos. Entender a questão física também, né? Porque a questão física é fundamental. O corpo é uma coisa só, né?
Eu sou nadador, né? Eu nado todos os dias no mar. Então nadador hoje é bom. eu estava lá de manhã nadando no mar. Você nada todo dia? Todos os dias, na Pedra do Pontal, aqui perto da gente. Nado todos os dias. E nado todos os dias que estou aqui, né? Nado todos os dias que posso nadar. Mas eu me esforço o máximo para estar fazendo. E esse é um momento que é só meu, que eu estou lá durante 1 hora nadando com a natureza, o contato espetacular. Isso foi muito bom para mim. Isso foi muito bom para as minhas dúvidas, foi muito bom para os meus dilemas. Todos nós temos. Isso foi muito bom para aquele dia que eu não queria amanhã. Todo dia amanhece, todo mundo tem um dia que amanhece e fala assim, pô, hoje eu não queria. Então, aquele dia que eu não quero, eu vou nadar. Eu nadei. Já mudou tudo, né? Já voltei, já foi muito melhor, a gente teve contato com a natureza. Então, passei essa minha experiência para eles lá, dizendo que tem que procurar um esporte. Isso não é a solução de tudo, isso é um conjunto de soluções. Mas você procurar E esse pessoal meu lá, muito legal, porque eles trabalham confinados, né? Então eles ficam 7 dias longe da família. E aí aquelas ligações horrorosas que tem no meio do caminho, poxa vida, cheio de problemas que o cara deixa em casa. Então, assim, a gente agora tem lá, quando eles chegam para embarcar, a gente pergunta como você está e como está na sua casa. Como que eu posso te ajudar caso alguém lá de fora precise de você, precisa de mim. Que você precise participar. Então você vai estar em algum lugar 3 horas afastado daqui. Quais os problemas? Você tem coragem de se abrir um pouquinho só para mim e dizer quais os problemas estão acontecendo? Que, talvez, se tiver algum problema de comunicação, eu possa te dar um apoio. Então, assim, isso é um pouquinho, mas pelo menos você está dividindo, está fazendo um share da dor, você está ali conversando com o cara para ver se ele pode. E assim, objetivo. E deixar claro que esse negócio não tem filantropia nenhuma, tá? O nosso objetivo é ganhar dinheiro, o nosso objetivo é remunerar acionista. O nosso objetivo agora é fazer tudo isso com comunidade, com integridade, né? Comunidade, com respeito, com sabedoria, com verdade, muita verdade. Quanto mais verdade você puder fazer, e eu falei isso no início, eu vou repetir, quando você está fazendo de verdade, você tem até o direito de errar. Porque o cara fala, pô, ele errou, mas pô, era de verdade, sabe? Porque quando se não é de verdade, quando você erra, duvida onde você não. Ele fez isso de proposital. Ele fez isso premeditado. Ele fez isso, ele sabia que esse era o final, que ia ser assim. E se você mostra a verdade, não, ele não sabia que era isso. As pessoas acreditam e você precisa de confidência. Né? Você cria um ambiente de... Você encoraja pessoas, né? Você cria um ambiente de coragem para que não esconda o erro. Porque o erro escondido pode ser uma catástrofe. É verdade. Né? E a gente discutiu isso nesse dia lá para mostrar para eles, olha... E interessante assim, eu sou uma empresa... Nós tentamos muito... a Mandacaru Energia, o Grupo Ubuntu, gosta de gente, todo tipo de gente, tá? Outro dia estávamos discutindo que frase nós usaríamos, é isso. A gente gosta de gente e é todo tipo de gente. Todo tipo de gente boa, todo tipo de gente bacana, todo tipo de gente que quer construir, todo tipo de gente que quer fazer, todos que estão conosco, essa gente nos interessa, tá? E aí estávamos discutindo, e no dia lá, nessa palestra, estou falando isso porque a gente tem muitas mulheres trabalhando no campo, tá? A gente tem uma quebra, nós temos operadoras mulheres hoje, que é algo que claro que tem que ser feito de uma forma especial, mas tem toda a condição de fazer, tá? Não tem nenhuma limitação, nem física, diria. Acho que a gente está montando a estrutura para que elas possam ser as nossas operadoras também, dividir isso aí. Mas era um grupo... o petróleo ainda é muito masculinizado, né? Sim, é uma indústria muito masculina. Bater barreta é uma coisa que vem do antigo, né? Do homem fazer. Então tínhamos lá nesse dia dos 50, eram mais de 30 homens, e todos falando. E aí uns com mais cultura, outros muito bem formados, e outros mais simples, mas contando, abrindo. Então eu saí de lá impressionado. E muito parabéns à equipe que tinha organizado, porque o objetivo tinha sido alcançado. Porque até quem não falou, ouviu. Até quem não falou, ouviu. Estava lá ouvindo essa discussão do que nós podemos fazer, né? Do que podemos fazer. E acabou o Macho Man, né? Claro que vai continuar existindo e eternamente vai ter, e vice-versa, mas se a gente consegue mostrar que sim pode ter sentimento, né? E que se você mostra os seus sentimentos, você não é menor do que ninguém, a gente pode construir. Então, a questão do Novembro Azul é a gente aceitar que de fato estamos susceptíveis a ter diversos tipos de questões, não só físicas, mas também as emocionais. E a gente precisa estar preparado para elas, antecipá-las. Claro que depois de mitigar e corrigir, ir ao médico, isso tudo funciona.
Mas dá para ter uma discussão anterior, dá para você levar um profissional para conversar igual nós fizemos. Acabamos de fazer. De conscientizar, né? Dá para a gente bater um papo. E aí, pensando nisso que você falou, a gente tem uma frase aqui, queria que você comentasse ela, para a gente partir para o próximo bloco, que é: cuidar é um ato de coragem. E aí você falou do autocuidado, né? Você já começou dizendo que você acorda, você vai nadar todos os dias. Então, você... Isso nem sempre a gente quer, né? Levantar na maioria das vezes, não. E entrar no mar gelado. Então, é um ato de coragem. É isso. Isso passa por um ato de coragem. E aí, claro que assim, ouvindo você, que é o CEO, é o presidente, quando o CEO, ele se cuida... Ele dá permissão para que a cultura da empresa também se cure. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre... Incentivar muito a cultura do cuidar da gente, né? Então, vou falar de números aqui, mas assim, vou falar um pouco de burocrático, mas para mostrar o contexto. Na indústria do petróleo não é muito comum fazer o que nós fazemos, ou seja, nós temos plano de saúde para todos os funcionários e para todos os dependentes e sempre com participação. Então, assim, quem trabalha conosco tem tratamento médico. A família, as pessoas, e aí, com isso, a cabeça de quem trabalha para você, homem ou mulher, que trabalha para você, eles têm o sossego de ter a oportunidade ou a chance de se cuidar caso precise. Tá? Então, isso não é muito comum, uma coisa que nós criamos bem no início, e eu acho que isso é um diferencial muito bacana, porque isso mostra que eu estou preocupado não só com ele, mas eu estou preocupado também com a família dele, preocupado com o contexto dele. Estou preocupado com o que ele deixa em casa, né? Estou preocupado com como ele fica no trabalho, porque como ele deixa em casa. Isso para a gente é algo muito importante. Mas a outra é ter uma cultura de... Claro que nós somos descontraídos, eu sou um cara muito festeiro, eu adoro farra, eu adoro bar e boteco, e quem me conhece sabe disso. Mas para poder fazer isso, ou seja, eu não sei se isso é uma coisa para se dizer como mérito, mas eu não como e bebo para nadar, eu nado para comer e beber. Eu acho que todo mundo então, chega assim, nessa isso, exato. Conclusão, então né? eu nado, faço esporte, faço tudo para poder ter uma vida saudável, para ser feliz, para poder fazer mais coisas. E a gente incentiva muito isso, né? A Rafaela, a nossa CFO, faz esporte todos os dias, 5 horas da manhã, e chega lá com um sorriso no rosto, e quando não faz, e a gente divulga isso. Então, temos divulgado, às vezes, quando dou minhas corridas, corro com eles, marco para fazer. Eu estou indo para Mossoró agora, eu vou ficar lá 20 dias. Nesses 20 dias, eu tenho uma piscina na universidade que eu nado os 20 dias. E todo mundo sabe que eu nado, porque eu tenho um horário, lá como não consigo nadar de manhã, porque não tinha horário, eu nado à noite. Então, nesse horário, o Caetano está nadando. As pessoas sabem disso. Não marca a reunião de 6 às 7 da noite, porque de 6 às 7 ele está nadando. Marca 7h15, porque eu volto para trabalhar. E volta para a reunião. Volto para trabalhar. Isso é fantástico. Eles me veem lá às 7h30, tem reunião da noite. Tem reunião e eu estou na reunião. Às vezes com uma camisa de esporte, alguma coisa assim, mas porque eu nadei, porque eu fiz. Então, assim, eles veem. Agora, de fato, é um desafio do mundo moderno. O desafio do mundo moderno é a gente se alimentar melhor, a gente prevenir tudo isso. Esse é o desafio do mundo moderno. E tem outros especialistas para falar. Eu não sou o melhor para dizer sobre alimentação saudável, mas eu tento fazer o melhor possível e todos percebem. Por exemplo, a alimentação do campo nossa, a gente que fornece alimentação no campo, e a gente tem alimentação para todo tipo de gosto. Tem um balanço, é balanceado, a gente explica por que está fazendo aquele tipo de alimentação, mas assim, de fato é o desafio do mundo moderno. E aí você falou um ponto que, para a gente passar para o próximo, que eu queria ficar muito realmente nesse bloco que fala sobre autocuidado. Acho que quando você traz todo o cuidado que a empresa tem com seus funcionários, isso, sem sombra de dúvidas, é maravilhoso, é importante, mas existe uma lição que você traz aqui, que o líder, ele tem grandes responsabilidades, ele carrega muitas responsabilidades, e aí quando a gente fala que você todo dia acorda no seu horário e vai nadar, ou tal horário você tem ali a disciplina de nadar, acho que traz como exemplo que existe uma parte que está diretamente ligada à nossa atitude, né? Ou seja, a atitude individual, e é essa atitude que produz de dentro para fora essa energia que muda, que transforma, né? Que faz nascer uma nova atmosfera dentro do ambiente de trabalho. Boa. Eu não sei explicar muito sobre isso, né? O que eu sei que, de fato, na prática, nos períodos que eu estou nadando e que eu consigo nadar e que a saúde está boa, tudo
tudo funciona muito melhor. Tudo fica melhor, né? Melhor. Parece que aquilo que estava travado... Até o que é ruim é menos ruim. Aquilo, você já aconteceu alguma situação assim, alguma coisa que você precisava decidir, aí você falou, espera. Foi nadar, quando voltou... Todos os dias. Já tive aqui a resposta para isso aí. O meu sócio, Peter, diz para mim, aí, nadou hoje, tem a solução do que nós discutimos ontem. Né? Ou seja, se você não consegue... O meu sócio, Peter, fala isso para mim. E aí, nadou hoje, cara? Nadei, pô, que bom. Então vamos discutir aquele assunto de ontem. Temos novas ideias, então, por aí. É isso. Então é saber que a gente, de fato, precisa, às vezes, pausa, respira, nada... E depois você traz a solução. É isso. Bom, Caetano, para a gente poder... nós estamos entrando aqui no finalmente do nosso episódio, né? Nessa parte final, que para a gente realmente é muito bacana ter... primeiro, o Grupo Ubuntu como sendo uma empresa que investe porque acredita no seu principal ativo, que são as pessoas. Isso não é frase de efeito, nem é nada que... Né, frase bonitinha de Instagram. É algo que, de fato, retrata a cultura que você, ao longo desses anos, junto com seus parceiros, né, com seus líderes, vem no dia a dia aplicando com verdade. E aí isso me chamou muita atenção, isso me despertou um olhar mais atento. E uma das coisas... que aí eu faço questão de registrar aqui, inclusive para que a gente incentive outros líderes e outras lideranças. É que você, diferente de uma grande maioria no mercado, busca implementar, criar o programa de integridade e obviamente, há muitas ferramentas para serem elaboradas e implementadas, e começa com um código de conduta ética, né? Que, na verdade, é um documento de papel, bonitinho, pode ficar na prateleira, pode ficar dentro da mala, alguém pode receber, e aí nunca mais vai ver, aí ninguém lembra. E eu achei, assim, fantástico, porque você falou, não, mas eu quero fazer algo que não seja de prateleira, eu quero de verdade. E aí, quando você falou isso, eu falei, realmente, eles são de verdade. Aqui eles são de verdade. Eles são gente de verdade, né? É como o pessoal do Grupo Soma, a nossa maravilhosa amiga Cláudia, já está aí, esteve aqui, que dividiu turma com a gente, mas ela é uma das cofundadoras do Grupo Soma. E ela falou, Isabela, é porque a gente gosta de gente de verdade. A gente que gosta de gente. Eu amo isso do Código de Conduta do Grupo Soma. É gente que gosta de gente. E nesse trabalho com vocês, falando do Código de Conduta Ética, que é algo que vocês vão lançar um novo, então é alguém que está atualizando, revisando, alguém que está revendo, revisitando, é alguém que de fato... Que vem, ou seja, você mais do que um papel, a gente percebe que há um desejo permanente de se manter uma energia, uma atmosfera voltada para um olhar ético, para um olhar íntegro, não só na base ali, como a gente aprendeu com vocês, e eu acho incrível a integridade no campo, para o time de campo, para os engenheiros, é algo que está familiarizado, que é comum, que para eles isso é inegociável. Isso. Porque lida com segurança. E aí a gente brincando, trazendo aqui a nossa Flávia maravilhosa, né, a chefe do RH, isso. Ela disse, Isa, é pegar o exemplo da base e levar para cima para a gente apenas partir do que já está feito. Eu achei sensacional. E esse é o desafio de agora. Eu achei sensacional. Então, assim, queria muito que você... Como vocês são muito produção de energia, e eu digo energia não... Nesse momento eu não vou falar petróleo. Tá bom. Petróleo. Eu vou falar produção de energia de dentro para fora. Vocês são um time que vocês produzem muita energia de dentro para fora. Vocês estão sempre produzindo de dentro para fora. Eu queria que você, com base nisso, ou seja, inspirado nisso, falasse um pouco, assim, para todo o teu time que, né, de certa forma, te segue, o que é essa ferramenta que vem na sua essência, ou seja, o código de conduta é apenas uma ferramenta. Isso. Mas o que é isso dentro da novidade, da nova etapa, da nova fase, da nova esperança, da nova dignidade, do que você quer estimular, da coragem que você quer criar para o teu time? Na verdade, como que você multiplica o que você sente, né? Como é que eu chegar e falar assim, galera, nós estamos crescendo e eu quero que continue sendo como é.
Mas aí chega um cara no dia seguinte, que chegou depois dessa frase, fala para o outro assim, olha, o chefe pediu para continuar sendo como é, mas como é que é? Eu não sei, não. Vai acompanhando a gente. E aí, em algum momento, isso ia se perder. Aquela história lá dos macacos, né, do choque, aquele negócio todo, não pode botar a mão nessa banana. Então, em algum momento, você ia perder. Então, como que a gente vinha conversando, como que eu vou dobrar a minha empresa, mantendo a cultura que eu tenho hoje, quais ferramentas que eu posso utilizar para que lá na frente chegue do jeito que eu sonhei que fosse, do jeito que eu estou tentando fazer que seja, com o esforço que eu tenho hoje, mas como que lá na frente eu vou medir, como que lá na frente eu vou perceber, como que lá na frente eu vou saber, não, era isso que eu queria, eu continuo tendo isso, como é que eu posso dizer que a forma que eu fiz, a forma que eu estou fazendo é a forma correta para chegar lá. Falei, beleza, então temos que entender. Caetano, você precisa continuar participando muito de todos os momentos, você precisa continuar sendo um gerente servidor de fato e estar servindo as pessoas próximas de você. Eu não sou mais gerente, né? Adorava quando eu era. Era uma fase boa. Adorava quando eu era, mas beleza, então eu preciso agora ser um CEO servidor, né? Eu preciso estar presente e estar lá mostrando a nossa... Beleza, isso eu faço e é o momento que me dá mais prazer. Mas além disso, o que mais que eu podia fazer? Aí começamos a conversar internamente, falando assim, nós precisamos virar uma SA para poder criar alguns códigos. Eu falei, tá, mas ainda não é tudo que eu preciso. Eu falei, tem 2 passos que eu preciso muito fazê-los. Eu preciso ter de fato, um acordo de acionistas que me dê liberdade para eu criar novos pontos, né? Eu vou fazer o curso do IBGC. Para crescer, né? Para crescer. Vou fazer o curso do IBGC. Eu vou aprender, vou lá e vejo lá um mundo novo, uma galera falando um monte de palavras que eu não conhecia, um monte de coisa, mas que no fundo eu falo, pô, mas eu faço isso, mas não é com esse nome, né? Poxa, eu acho até que eu já vi isso daí, pô, mas não é dessa maneira. Aí você tem aonde ler. Então, o que eu preciso agora é tentar colocar no papel qual é essa ferramenta que faz com que quando a gente diga que o royalty precisa chegar na ponta, final da ponta, que é a pessoa mais importante do processo, é aquele que recebe no final, que mais precisa, qual é o nome disso? Então, o nome disso é integridade. O nome disso é integridade, aí começou a olhar, mas integridade, então, integridade de tubo, né? Porque tem... Não mas vamos discutir, isso é compliance, compliance, isso é... Então foi entendendo, então vamos discutir isso mais. Aí você apareceu, né? Aí surge isso que traz o presidente para o podcast para a gente poder falar. Aí você apareceu e começou a falar um monte de coisa que no começo é confuso pra caramba, mas é tudo que a gente faz, né? Aí no primeiro dia eu vou embora e falo assim, pô, não dá, não consigo nem entender o que ela fala, né? Aí no segundo dia você começa a entender, no terceiro dia você vê... Aí quando você devolve, dá o feedback assim, mas eu não entendi isso. Você não entendeu por quê? Porque você faz isso o tempo todo. Eu faço isso o tempo todo. Aí você dá o exemplo, você faz isso o tempo todo. Eu falo, então eu faço isso o tempo todo. Eu vou embora feliz da vida. Que nem eu sabia que eu fazia aquilo o tempo todo, né? Então assim, e nós montamos um projeto. É um projeto... E são 2 coisas que eu achei que eram muito importantes para a gente hoje. Eu tenho um conselho consultivo. E hoje eu tenho um conselho consultivo de 4 pessoas que eu escolhi. Inclusive, a primeira reunião do Conselho Consultivo foi muito divertida, porque eu apanhei demais. Eu escolhi as pessoas para que elas me desafiassem. E quando terminou a reunião do Conselho Consultivo, eu estava exausto, porque eu não tinha conseguido botar metade das minhas ideias. Embora. Porque eles foram perfeitos, eles foram duríssimos comigo, pessoas que eu tinha escolhido. Fui embora meio na dúvida se eu estava fazendo certo. Quando eu cheguei no outro dia que eu nadei, eu falei, cara, eu tenho certeza que está certo. Eu preciso de gente que me desafie, preciso de gente que mostre que os caminhos, que está errado, preciso de gente que diga para mim que talvez não seja esse o único caminho. Tem gente que diga que talvez tenha coisas melhores para fazer. Preciso de gente que bata palma para mim em alguns momentos que sejam necessários. Beleza, então preciso dessa gente para tudo. E aí, essa é uma coisa, ou seja, temos hoje um conselho consultivo e a segunda reunião vai ser agora em dezembro. Eu estou muito feliz com isso. Porque é a oportunidade que eu tenho de estarmos fazendo melhor, de estar testando o que eu estou fazendo, o que nós colocando estamos na fazendo, prática, né? o que nós estamos fazendo. E a segunda é a questão do nosso documento de integridade que vai ser divulgado. Eu mudei minhas viagens para isso, eu mudei a minha agenda para isso, porque eu tenho clareza como isso é fundamental e como é muito bem recebido por todo mundo. Porque quando eu quis montar um escritório de projetos, que eu levei a galera a fazer escritório de projeto, caramba, foi pessimamente recebido, porque dá mais trabalho, de ferramentas, o cara já faz aquilo, não queria fazer, foi super difícil, eu não consegui implementar, tá?
Eu vou voltar para essa história de novo do projeto. Um dia eu vou tentar fazer, porque com pouca gente foi difícil de fazer. Agora, o de compliance, o de integridade, nada. Todo mundo adora essa conversa, todo mundo entende. As pessoas conseguem perceber. Até os que não percebem, com o tempo, eles começam a ver que é bom para eles, né? Ou seja, se de fato eu não posso fazer isso, ou não devo fazer isso, eu explico que eu não posso fazer isso, e quais são as consequências disso ser feito, se está claro para todo mundo, e se é de verdade, é muito mais fácil para todo mundo ter onde ler, vai ter onde discutir. É claro que os advogados, meus amigos, dizem que você pode fazer o melhor contrato do mundo, se o cara quiser burlar o contrato, ele vai burlar. Eu tenho clareza que eu posso ter o melhor documento de integridade do planeta, que em algum momento é só você não querer cumprir ou querer fazer alguma coisa diferente, mas a gente vai ter um caminho, um rumo, uma direção, alguém para discutir, alguém muito mais preparado do que a gente possa estar sempre melhorando. É o primeiro passinho, né? É o que a gente... etapas, né? E uma das coisas que é mais gostoso de trabalhar com o time Ubuntu é que eles são os especialistas, né? Isso é uma das coisas que eu sempre falo. A gente só leva a técnica. Há uma técnica, né? Para se gerenciar ativos invisíveis. E aí, às vezes, realmente são muitos nomes, ferramentas, mas uma das coisas mais importantes é que seja feito pelo time, construído pelo time, a partir daquilo que eles têm de conhecimento. E aí eu acho que isso mostrou, e acho que o que vocês vão lançar agora é fruto do trabalho e da entrega feita pelo próprio time. Isso. Então isso eu acho que é um diferencial muito bacana e, aliás, que foi uma exigência, né? A gente quer fazer com que a gente, de fato, é de verdade. Porque senão... Não adianta eu colocar aqui bonitão... Não, mas a gente não faz isso. Eu já participei de diversas reuniões. Lá no começo, nós fizemos uma reunião dessa, eu saí arrasado, porque assim, nós fomos para a reunião, gente, temos que fazer um código de conduta, e eu entrei na reunião e falei assim, vamos pegar umas frases prontas de visão. Eu falei, cara, acabou comigo. Eu saí da sala, eu falei, galera, não estou perdendo tempo, vou voltar a trabalhar. Pode acabar a reunião. A gente vai olhar frase pronta de visão, não faz isso comigo não, galera. Matou Caetano, o presidente. Mas Caetano, é assim que faz? Não é assim que faz nada. Aqui não vai ser assim. Vamos voltar. Vai todo mundo para casa, pensa qual é a visão, o que você quer ser daqui a 5 anos, imagine a sua missão, então, e vamos voltar e vamos discutir de novo. Mas não traga a frase pronta que a empresa X tal faz isso, que vocês acabam comigo. Aí pronto, todo mundo entendeu. A visão do parceiro, né? Não pode ser a visão do parceiro. Aí todo mundo entendeu e nós voltamos, aí começamos a fazer, as pessoas percebendo que a gente podia escrever do nosso jeito, botar o que nós quiséssemos lá. Tem que ser o de dentro para fora. É isso, né? E depois que você chegou e falou assim, Caetano, o Ubuntu já é isso, ou seja, o conceito já é isso, quando vocês falam, vocês são isso. Eu te confesso que eu não tinha percebido, sabe? Eu te confesso Vocês já são. Eu não tinha realizado, sabe? Não tinha processado. Isso, né? exatamente. Mas esse é o bacana do compliance, presidente, porque muitas coisas já existem no ambiente de negócio das empresas. O que não está é documentado. Às vezes não está documentado, às vezes não está a informação, ela precisa de níveis de maturidade diferentes para capacitar o time. É o que a gente fala, treinamento. Treinamento, capacitação, é uma jornada viva, né? Pensando na jornada viva e para a gente poder encerrar nosso bate-papo aqui, eu sempre gosto de falar que compliance, para poder facilitar a percepção e entendimento de todo mundo, é gerenciar risco. Isso. É gestão de risco. Risco inerente a quê? Fator humano. Então, está ligado a comportamento, conduta. E por isso eu tenho falado muito sobre essa energia que você produz de dentro para fora. De dentro para fora. E o que vem aí dentro da novidade, né, no sistema de gestão de negócios do grupo, do Ubuntu, que é, de fato, uma ferramenta que é o retrato, é o reflexo do que as pessoas do time colocaram no papel para esse momento, para essa fase, para seguir um voo, para seguir uma jornada, que você coloca ali claramente assim, eu quero encorajar cada um a não colocar para debaixo do tapete aquilo que está vendo, que está passando por suas mãos, porque a integridade passa na mão de cada um, não é o presidente que está lá, ou o time, ou o liderado, são todos. Então eu queria que você desse uma mensagem a partir disso, já que você inspira tanto esse time. Vamos lá. Mensagem dupla, né? Mensagem para mim, tem uma mensagem para meus parceiros que não são da minha equipe específica e tem a mensagem para a minha equipe. Para os meus parceiros é para dizer que a gente está muito feliz com as parcerias que nós temos e nós vamos expandir esse nosso conceito de integridade para os parceiros também. Em algum momento nós vamos conversar com os parceiros
para trazer vocês para mais próximos da gente, para entender o que nós estamos dizendo, o que é importante para a gente nessa história do crescimento que nós estamos executando agora, e ver como é que vocês podem colaborar com a gente mais ainda. Então, em algum momento, os parceiros também vão ser chamados para essa nossa conversa de integridade. Eu tenho parceiros muito importantes, eu tenho parceiros de negócios específicos, né? Que confiam na gente, que confiaram e que estão com a gente até agora. Tem parcerias que estão sendo firmadas agora, e a gente, eu não queria só que, você tem código de compliance, acho que não é essa a conversa que eu queria fazer, eu queria ver como você faz e como eu faço e como nós devemos fazer juntos, acho que é diferente disso. E aí sim, a gente tem um monte de gente competente para escrever isso para a gente, mas assim, o mais importante é a compreensão. Mas não podia perder a chance de falar dos parceiros, mas dos funcionários, da minha equipe, das pessoas que acreditaram em mim, que acreditam em mim, que acreditam nelas mesmas, nessa gente que faz. Eu queria dizer que a gente está muito feliz com o que nós já conseguimos. A gente agradece muito a todo o esforço de todos nesse caminho que nós tivemos. É claro que estamos criando novos conceitos, formas e estamos deixando mais explícitas as regras, né? Quando você cresce a companhia, você precisa ter isso muito claro, e isso é importante que todos tenham claro, porque não dá para você dizer no final, eu não sabia, eu não compreendia, eu não tive a chance de aprender. Então, assim, a gente vai tentar evitar ao máximo isso, ou seja, divulgar tudo. Então, cada vez mais nós vamos ter aí a palavra que as pessoas usam, um pouquinho mais de burocracia ou um pouquinho mais de coisas para serem cumpridas, mas que já deveriam ser cumpridas desde o início. A gente não está inventando muita coisa nova. Um exemplo assim, nunca pôde beber e dirigir. Nunca pôde beber e dirigir e vai continuar não podendo beber e dirigir. Não pode. Só que agora a penalização é muito maior e tudo, mas agora não pode beber e dirigir. Não, nunca pôde beber e dirigir. Então, assim, é parecido com a história do compliance, das regras, e tem mais, gera um monte de oportunidade para a gente, porque a pessoa que sempre fez correto e que sempre fez com integridade, que sempre fez com respeito ao próximo, que sempre fez com empatia, quando você começa em algum momento medir isso, você acaba reconhecendo, ela vai brilhar mais, porque ela vai ter mais chance de mostrar que ela faz dessa maneira. Então, assim, ela não fica escondida nas sombras, atrás da árvore, não precisa mais fazer isso, eu sou dessa maneira e vamos seguir. Então, essa é uma oportunidade de dizer que a gente tem muitas coisas para fazer juntos. Eu estou muito feliz com essa nossa nova fase, estou muito feliz de ter recursos para poder estar fazendo o que nós estamos fazendo. E conto com vocês, não só na questão da implementação do nosso código de compliance, de conduta e etc., que estamos fazendo agora, e dos próximos passos que virão, mas eu conto com vocês para a gente seguir fazendo de verdade, seguir construindo, seguir realizando sonhos, né? E vocês... Se eu sonho à noite com essa história toda, certamente tem um monte de vocês no meio dos meus sonhos, fazendo com que isso, cada tijolinho que foi construído, fizesse junto conosco. E vamos continuar construindo junto. Eu não sou mais o cara que o melhor fazedor de massa dessa construção de sonho, mas eu quero estar no sonho de todo mundo, quero continuar sonhando com eles. Sonho que sonha junto, né? Sonho muito melhor, que sonha, né? Junto. Caetano, assim, acho que muito mais do que qualquer regra política, obrigação, acho que você traduz de um jeito muito leve princípios que você segue de vida. Acho que esse papo, essa conversa deixou muito essa energia no ar, né? Isso aqui na atmosfera daqui do estúdio. E a gente sabe que a tua marca é de fato o que resume quem você é. Então, você é quem nós somos. Então, quando você diz eu sou, não é à toa que você escolheu isso. A frase é uma filosofia, mas na sua marca se tornou mais do que uma filosofia, se tornou um princípio, uma realidade, uma verdade e uma energia. Né? A gente, acho que durante todo o papo aqui você colocou, talvez acho que seja justamente isso que o futuro das empresas precise vivenciar, né? Essa verdade, essa realidade, esse ar sensível, essa atmosfera sensível que você traduz de um jeito leve, mesmo sabendo que é uma operação que não tem mimimi e que precisa ser ativa e atuante. E de alto risco. Isso. E de alto risco. Então, essa energia pra gente ficou... transmitiu até, assim, amor. Não tenho dúvida quanto tem de amor nisso. Amor, né? Emociona o tempo todo. Amor. Isso aí, amor o tempo todo. Então, assim,
como a gente está no mês de novembro, mês que vem é dezembro, Natal, e vem novos ciclos, novos ares, nova esperança, novos projetos, novos negócios. 2026, queria que você deixasse aqui uma mensagem. Quando eu falar para você, eu queria que você respondesse numa palavra. Tá Ou, bom. se você quiser, pode mandar aí uma vontade. reflexão. Eu vou falar uma palavra Boa. para conhecer a tua divertidamente. Vambora. Tá bom? Então, quando eu falo a palavra alegria, o que vem para você em 2026? Continuar construindo. Quando eu falo medo, o que vem para você ainda esse ano? De não ser capaz de entregar o que nós prometemos. Porque o mais importante de tudo que a gente falou até agora aqui é que o crescimento da companhia toda aconteceu porque, como a gente faz de verdade, na maioria das vezes, ou até agora, diria que 100%, entregamos tudo que prometemos. A gente não faz um gráfico dizendo assim, bota lá. Não, é de verdade. Quanto tem o reservatório, quantas pessoas eu preciso, e no final a gente entrega. Então, o medo que eu tenho, eu não diria que é medo, mas é um receio, preocupação. A minha maior preocupação é continuar entregando, porque enquanto a gente continuar entregando, a gente vai continuar tendo novas oportunidades e esse ambiente vai continuar sendo espetacular. Então, temos que medir e prometer o que nós somos capazes de fazer. Se por algum motivo não conseguirmos, que a gente tenha argumentos inteligentes de poder dizer que a verdade do momento que nós prometemos não era a mesma verdade no final. E aí tem diversos assuntos, Brent, taxa de câmbio, inflação, guerra, outras coisas podem estar envolvidas. Mas dentro da CNTP, das condições normais, a minha maior preocupação é continuar entregando. Temos que entregar. Como empresário, vou falar uma emoção que essa mexe com o coração de muita gente. Quando a gente fala a emoção raiva, como empresário, o que te vem à mente? Eu tenho bastante, a palavra aqui é raiva, mas eu não tenho utilizado muito raiva não, mas assim, eu fico bastante chateado com quem então, tenta se aproveitar. Vamos falar tristeza? Eu fico bastante chateado com o aproveitador, com o oportunista e que te prejudique propositalmente no início dos processos. E eles existem, tá? E nós tivemos alguns. Então é raiva assim, mesmo, né? Isso, e nós tivemos alguns. Eu não desejo mal a eles, mas eu desejo que eles fiquem muito longe da gente. Tá bom, então esse foi raiva mesmo. E a penúltima emoção, pra gente sacudir aí um pouco a divertidamente do Caetano Machado, tristeza. Então, tristeza foi algumas tristezas, né? Algumas são as perdas que a gente tem nesse processo todo, né? Então, lá no início, quando eu montei, né? Meu pai viu montar tudo isso, e meu pai faleceu e não viu o final, né? Então, isso é uma tristeza muito grande. Outra tristeza que a gente tem é que no meio do caminho do processo, algumas pessoas se afastam da gente, né? E não é necessariamente porque eu fiz alguma coisa de má para ela ou ela fez de má para mim. É que a gente segue acaba seguindo caminhos diferentes. E hoje eu não consigo mais trazê-las, não dá mais. Esse espaço foi ocupado. A oportunidade que você tinha de estar nesse barco, o seu bilhete de estar nele, alguns compraram lá no passado e agora eu não consigo mais. Então isso não é que deixa uma tristeza, mas assim, decepciona. De fato, não pode abraçar o mundo e fazer tudo isso. Mas algumas perdas do caminho, que eu brinco dizendo que são sequelas da guerra, que são consequências do processo, né? E eu trato eles muito bem, mas elas me entristecem, sim. Agora, a emoção mais bonita de todas, e aí eu vou querer ouvir do Caetano Machado. Quando eu falo a palavra emoção, amor, o que te vem à mente? Família, né? Família. Tem alguma coisa que você quer deixar de mensagem para sua família, sua esposa, seus filhos? Não dá. Não dá. Vem um filme à cabeça, né? Eu sempre brinco quando eu vou falar, né, quando eu estou em palestras e tal, eu não posso cair na armadilha de falar da família. Então, quando eu vou nos debates ou quando eu estou fazendo alguns podcasts, tem duas armadilhas. A falar do meu pai e a armadilha da família. Não dá. Então, como é que está a sua família? Tem que responder rápido. Bem, e vai para o próximo assunto. Se você falar sobre esse assunto, você se emociona muito, né? Porque é o motivo de estar aqui, né? É o que justifica a gente estar aqui nesse plano, né? E eu acho que, mais uma vez, é por isso que
a família Ubuntu me encantou. E eles são, de fato, assim, pensar em legado, eu entendo o que você sente, porque eu só faço isso aqui por missão e porque eu tenho um legado a deixar para os meus filhos. Então, super entendi. Caetano, muito obrigada. Muito feliz mesmo. Assim, sempre com teu espírito de ousadia e coragem, que eu acho que é o que faz muito, fala muito, é o teu cartão de visita. Então, assim, agradecida mesmo, porque você doou o que tem de mais precioso num ser humano que está aqui de passagem na Terra, que é doar o seu tempo. Foi meu prazer. Então, muito obrigado. Uma oportunidade. Que tenham outras. Então, fica com a gente, próximo episódio a gente segue e mais uma vez agradecer aí a família Ubuntu. É mais do que um time, é uma família Ubuntu que de fato está engajada, está transformando vidas. Obrigado. Obrigado, gente. Prazer. Obrigada. Tchau, tchau. Vamos.